Konnichiwa. Kimuraと申します。今からマインドマッピングの説明始まります。どうぞよろしくお願いいたします。Brincadeirinha, essa palestra vai ser em português, tudo bem? Meu nome é Liz Kimura e eu quero já começar compartilhando a tela do meu computador, porque o tema dessa minha apresentação são as infinitas aplicações da técnica dos mapas mentais. Então, só para nos situarmos, nós estamos aqui no evento chamado Semana do Secretariado de 2020, que é a 5ª edição, e meu nome é Liz Kimura. Eu vou compartilhar aqui um rápido slide. Eu sou brasileira, neta de japoneses, tive a oportunidade de terminar o colegial nos Estados Unidos, voltei, fiz faculdade no Brasil, fui bolsista no Japão, fui morar na Venezuela e depois, na hora que eu voltei, eu decidi me profissionalizar nesta técnica dos mapas mentais no ano de 2000. Foi a minha primeira certificação em Mind Mapping como Buzen License Instructor, que eu fiz lá na unidade de Palm Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. Apesar da técnica ser originalmente da Inglaterra, o meu processo de certificação foi lá nos Estados Unidos. E eu também tirei uma segunda certificação em Idea Mapping com a Jamie Nest. E nessas 2 últimas décadas tenho tido a oportunidade de compartilhar essa paixão, esses conhecimentos e experiências com empresas privadas, públicas, ONGs, e também com inúmeras escolas, universidades. Desde 2008 eu faço parte do corpo docente da FIA, Fundação Instituto de Administração, principalmente nos núcleos de gestão de negócios, gestão de projetos, inovação, sustentabilidade, e também ministro aulas na ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, dentro do departamento chamado SIC, Centro de Inovação e Criatividade. Então, agora que vocês conhecem um pouquinho da minha pessoa, vamos ao conteúdo propriamente dito. O que é o mapa mental? Qual é a definição de mapa mental? É basicamente um formato visual, gráfico, não linear, estaria assim, dentro do mesmo bloco do que a gente chama de gráfico cartesiano, organograma, fluxograma, espinha de Ishikawa, infográficos. Então todos eles ficam nesse bloco de anotações não lineares, mas para ser especificamente chamado de mapa mental, ele precisa partir de um tema central, que a partir desse tema central você vai organizar seus dados e informações usando apenas e somente palavras-chave, sem frases, sem parágrafos, e essas palavras-chave, a partir do tema central, elas são organizadas em diferentes categorias, e dentro dessas categorias, elas são hierarquizadas. Então, o que é mais importante, mais relevante, está próximo do centro, e o que é detalhe vai ficando longe do centro. Aqui ao meu redor você vê vários mapas mentais, e ele necessariamente precisa ser colorido e conter imagens, desenhos, símbolos, ícones, não precisa ser um grande artista, é ter um mínimo de traço que represente uma informação. E ele é baseado no funcionamento cerebral, entre a diferença do córtex direito e esquerdo, cada um com funções distintas, que graças à plasticidade do cérebro, a gente consegue aí desenvolver todas essas habilidades. Então, o mapa mental vai ter características típicas do lado esquerdo, como esse raciocínio lógico, em categorias e hierarquias, usando palavras-chave em letras de forma. E o lado direito do cérebro com cores e imagens. E o que você precisa para fazer um mapa mental? Basicamente, na versão manual, você vai precisar de papel branco, na posição horizontal, e
escrita colorida, seja lápis de cor, caneta hidrográfica, esferográfica, marca-texto, aquelas canetinhas que apagam, que são canetinhas coloridas que apagam, que são maravilhosas. E na versão digital, você vai precisar de um equipamento, seja um desktop, um notebook, um tablet ou um celular, e um software, um aplicativo específico. Eu gosto muito de recomendar o FreeMind para os iniciantes. Então, esse, por exemplo, é um mapa mental feito no software FreeMind, e que, repare, o código de cores utilizado aqui é por nível hierárquico. Então, o nível 1, azul, nível 2, verde, nível 3, vermelho, nível 4 em diante, preto. E repare que o que é mais importante, mais relevante, fica próximo do centro, e a fonte também fica maior, e conforme vai ficando longe do centro, o tamanho das letras diminui. E quais são essas aplicações, nessas infinitas aplicações dos mapas mentais? Diria que a gente pode classificar em 3 grandes ramificações. Por exemplo, para os estudos, para a sua vida profissional, para o trabalho, e na sua vida pessoal, né? Como que a gente vai utilizar ele estudando? Principalmente para resumir um livro, né? Pegar uma anotação tradicional linear e transformá-la num mapa mental. Pode ser uma anotação, um artigo, uma revista, um livro. Eu tive uma estudante da FATEC que tinha um trabalho para fazer em grupo, e a classe foi dividida em vários textos, e o texto do grupo dela era esse daqui, né, o processo de inovação em tríplice hélice, uma análise de casos da Coreia do Sul. Nós dividimos aí em 6 tópicos, e no início, no resumo, ele fala que é um artigo que analisa o relacionamento dos setores de pesquisa, desenvolvimento e inovação à luz do modelo de colaboração em tríplice hélice, que significa governo, empresa e universidade. O local foi feito na Coreia do Sul, e eles analisaram 3 casos de sucesso, do ponto de vista da inovação e do desenvolvimento, utilizando como método o método observacional, as características etnográficas, e complementando com entrevistas e documentos. Tiveram como resultados um modelo ativo que fortalece o sistema econômico. Então, foi um artigo de 12 páginas que a gente resumiu aqui num mapa mental, e eu só contei para vocês aqui o resumo desse artigo, mas você pode utilizar ele como um resumo de livro, que daqui a pouco eu conto mais sobre isso. Você pode usar o mapa mental para fazer a anotação da aula, de uma palestra, de uma videoaula, né, de um webinar, né, das lives que você assiste hoje com o EAD, você consegue, né, com essa educação à distância, você consegue anotar, aprender em qualquer lugar, né, de qualquer origem. E você pode utilizar essa técnica também para os estudos, né, estudar para prova, exames, certificações, concursos públicos. Então, é uma técnica espetacular. Eu vou mostrar alguns exemplos. Esse daqui é para a área de TI. De repente, você está secretariando na área da tecnologia da informação. Então, ITIL significa Information Technology Infrastructure Library, que é um livro documentando as melhores práticas em tecnologia da informação. Essa daqui é um mapa mental, diria que é bem antigo, eu acho que é de 2010, antes de 2010, em que ainda tinha apenas 2 versões, e eles era um curso do professor Humberto Correia,
que era final de semana, né, com hora para começar, sem hora para terminar. E eu era convidada para ir no domingo, ajudar os alunos a fazerem esse resumo. E eu perguntava: quanto tempo você vai levar para fazer a revisão dessa matéria, assim, né, essa apostila de tamanho bíblico, esse final de semana é interminável? E tinha gente que respondia: "Ah, eh, 1 semana, 8 horas ininterruptas", eu falava: "Ah, é? Opa". E eu perguntei assim: "Que horas são?". E conforme a gente foi fazendo esta revisão, hora que terminou, eu perguntei novamente: "Que horas são mesmo?". A última turma respondeu: 12 minutos. Então, olha que incrível você ter um final de semana inteiro de curso com uma apostila gigantesca, resumida numa única página, no caso a versão impressa tem um tamanho A3, né, e recapitulados em pouco mais que 10 minutos. É um incrível poder de síntese do mapa mental. No caso de resumo de livro, essa foi a minha primeira experiência com mapas mentais. Eu estava no 5º ano da faculdade de Direito e eu queria largar a faculdade, porque eu fui percebendo que não era a carreira em qual eu gostaria de me dedicar. Então, este daqui é o livro de Direito Civil, que nós temos os 5 anos da faculdade, e essa daqui é o índice. Então, o que que nós fizemos? Cada índice, cada capítulo foi uma ramificação, e nas páginas seguintes a gente pegou essa ramificação e virou o tema central e a gente expandiu. Então, por isso que no mapa mental, aqui, repare, na hora de estudar, na hora de resumir, aqui, achei. Sabia que eu tinha escrito em algum lugar? As etapas, né, é sempre do geral para o específico, né? Então é do livro, dos capítulos, e dos capítulos a gente entra nos detalhes de cada um deles. Por exemplo, eu sou mãe, e a minha filha pediu: "Mamãe, me ajuda a estudar pronomes". Então, quando a gente parte desse macro para o micro, então falei: "Vamos ver, como que é a sua vida de estudante?". Então ela começa lá com a educação infantil, o ensino fundamental, que se divide em ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, cursos extras. E aí o que que a gente faz? Parte desse geral e faz um zoom in. No caso, ela está cursando o ensino fundamental 1, 5º ano, que quando a gente fez um zoom in, o que que nós dividimos? Entre as matérias que ela está estudando, para só aí fazer um zoom in em ensino fundamental 1, língua portuguesa, gramática, pronome. Então, foi dessa maneira que a gente foi fazendo esse zoom in, e aí começamos lá com os pronomes pessoais, de tratamento, possessivos, demonstrativos, e fomos para pronomes pessoais do caso reto. Então, vamos ver, simplesmente a palavra eu, 2 letrinhas, eu, é um pronome pessoal do caso reto, de primeira pessoa do singular. Nossa, vocês lembravam disso? Eu já nem lembrava mais desses detalhes. E esse daqui, por exemplo, é um aluno que ele estava estudando, na realidade nessa época ele já era Black Belt em Six Sigma, que é uma ferramenta de qualidade criada pela Motorola em 1987, e é uma ferramenta de estatística. Então, o Six Sigma aceita apenas 3 defeitos por milhão. Nossa, incrível. E aqui, olha só, recentemente, no mês passado, em junho de 2000, recebi o contato do Diego Mendes, que estava apresentando um TCC do uso dos mapas mentais no ensino de história da arte, né, as aplicações da técnica, os benefícios, os elementos, as características, e especificamente, né, para o ensino da história da arte, né, ele viu essa interdisciplinaridade
dessa matéria com música, literatura, filosofia, geografia, história, né, os benefícios com a visão macro e micro, assimilação fácil e rápida das informações, organização, memorização, né, e a técnica dos mapas mentais ajuda a estimular os alunos a questionar, analisar, pesquisar, desenvolve essa criatividade e tem aplicações infinitas, inclusive em história da arte, como montar mapas mentais de artistas, de obras, dos movimentos da história da arte e os diferentes acontecimentos históricos e artísticos. Então, parabéns, Diego, amei o tema do seu TCC. E para a área profissional, nossa, são realmente infinitas as aplicações, né? Reuniões é algo básico, né? Uma época eu trabalhei na empresa do meu pai, e ele tinha lá as reuniões semanais com reporte de cada área. Então, no centro, eu escrevia, por exemplo, o mês. E aí, cada uma dessas ramificações, dessas categorias de informações era um departamento. E aí, de cada departamento, eu anotava numa mesma cor tudo que foi reportado na primeira semana, na segunda semana, terceira, quarta, quinta semana, né, conforme o mês. Então, era incrível, porque dessa maneira eu tinha uma visão global da empresa toda, departamento a departamento, e a evolução semana a semana. Super recomendo. Apresentações. Quem aqui já não teve o desafio de ter que adequar o seu conteúdo a uma determinada carga horária? Se você tiver pouco tempo, quando você estrutura as suas ideias num mapa mental, você pode simplesmente citar o nível 1 de informação e falar por poucos minutos. Você tem mais tempo? Vamos expandir, vamos entrar no nível 2 de informações. Então, nível 1, nível 2, ou se você tem todo o tempo do mundo, aprofunde para todos os detalhes. Então, você consegue organizar as suas ideias numa bela apresentação, adequando para diferentes cargas horárias. Transformar uma apresentação de 3 minutos a meia hora, a 3 horas ou até mesmo 3 dias de conteúdo. Essa flexibilidade que o mapa mental te permite. Né? Em gestão de projetos, o mapa mental é muito utilizado em definição de escopo. Nessa dissertação de mestrado, do uso do Mind Map como ferramenta de gestão de projetos em áreas de consultoria e desenvolvimento de negócios e produtos, esta é uma dissertação apresentada pelo Gustavo Zanardi Scarino, dentro da FEA, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, e teve como professor orientador o professor Amaru. Então, isso em 2005. E nas conclusões, o que o Gustavo Zanardi Scarino conclui é isso, que para definição de escopo, o mapa mental é uma excelente ferramenta. Razão pela qual eu dou aulas de mapas mentais no núcleo da FIA, da Fundação Instituto de Administração, nos cursos de MBA e pós-graduação em negócios e gestão de projetos. Para planejamento, nossa, o mapa mental é incrível. Para planejar reunião, apresentações, eventos, convenção nacional de vendas, projetos, viagens a negócios, né, seja ele nacional, internacional, solução de problemas. Nos livros do Tony Buzeno, criador da técnica, existem, assim, centenas, acho que já chega a milhares de cases de sucesso de solução de problemas. Em produtividade, eu tenho outras palestras no meu canal do YouTube em que eu comento da utilização do mapa mental para gestão do tempo, em que você pode utilizar ele para
planejar a sua semana, seja pelo critério temporal, então pelos dias da semana, usando o critério dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né, um livro de autoria de Stephen Covey, que ele fala para você olhar os papéis que você exerce, ou então o norte-americano, também né, norte-americano, o David Allen, que desenvolveu a metodologia do GTD, Getting Things Done. Então, nesse daí também, ele fala para você utilizar por papéis, né, papéis, não, pelos contextos. Tem também a tríade do tempo, do Christian Barbosa, que também cita os mapas mentais para a taxonomia dessas categorias, dessas suas informações, e o mapa mental também é recomendado pela Thaís Godinho, que fala da produtividade compassiva, autora de vários livros de organização do blog organizesuavida.com, e eu acho que tem BR no final também. Então procure por Thaís Godinho com TH, que você vai encontrar, né, todos eles recomendam essa técnica dos mapas mentais. E no caso de secretária, eu vou até interromper um pouco o compartilhamento, que eu tenho, na época que eu trabalhei na empresa do meu pai, a tradutora que traduzia os estudos dos trabalhos, ela foi secretária executiva durante muitos anos, e ela chegou a perder o emprego, né, ela estava com acho que 58, 59 anos de idade, entrou em depressão, sabe, eu já estou velha, ninguém mais me quer, né, então, e ela começou a trabalhar, ela sempre deu aula, e adora, é uma excelente professora e uma ótima tradutora. Ela começou a trabalhar para o meu pai, então, claro, né, eu com os mapas mentais, compartilhei aí esse conhecimento, ela chegou a viajar comigo para os Estados Unidos, quando eu fui fazer o curso de certificação do Idea Mapping com a Jamie Nest, lá em Palm Beach também, e foi incrível, porque ela estava participando de um processo seletivo para ser secretária executiva do presidente da Embraer, e chegou na final, estava entre 2 candidatas, ela e uma outra, e adivinha, ela perdeu a vaga por causa daquela famosa pergunta: o que você tem para contribuir para a nossa empresa? E ela não tinha estudado muito sobre a Embraer e acabou perdendo a vaga para a outra candidata. Então ela veio a participar de uma outro processo seletivo, para ser secretária executiva bilíngue de um dos vice-presidentes de uma empresa da indústria farmacêutica, e assim, tinha várias candidatas internas e um tanto de candidatas externas. E eu falei assim: olha, mas a entrevista é amanhã, você topa? Ela falou: deixa comigo. Então, ela entrou na internet e começou a pesquisar sobre essa empresa, e ela sabia tudo. Na hora da janta, ela falava: filho, pergunta o que você quiser, que eu sei tudo. Sabe quantos funcionários tem na planta internacional? Os funcionários que tem, qual que é o tamanho da planta aqui no Brasil? Quais são as 3 áreas de atuação? Quais são os principais produtos, os principais concorrentes? Ou não sei, ela sabia tudo, foi incrível. E no dia seguinte, ela bateu essas tantas candidatas internas com candidatas externas, e aos 60 anos de idade, ela conseguiu o cargo de secretária executiva bilíngue de um vice-presidente dessa indústria farmacêutica. E no final do primeiro mês, ela pediu uma reunião com o jefe, né, porque o chefe dela, na época, era argentino, e assim, né, tipo, que mais que eu tenho para fazer, né? E o chefe, assim, como? Porque a outra ficava até 10 horas da noite porque ela não dava conta do serviço. E como ela organizava tudo em mapa mental, na baia dela tinha um grande mapa, que ela tinha todas as informações, então ela falava assim: mas fazendo o quê? Né, porque no primeiro mês ela já conseguiu dar conta do serviço, né, foi assim um exemplo incrível. Eu preciso pedir ainda para ela gravar um depoimento para eu poder compartilhar aqui com vocês, né. E outra, na parte pessoal. Nossa, parte pessoal, então, você tem realmente infinitas aplicações. Por exemplo, começar com o cardápio da semana.
né? Porque a partir desse cardápio que você vai definir a lista de compras de feira, de supermercado. Lembra lá nas atividades aqui profissionais de planejar eventos? Por exemplo, a gente pode planejar eventos pessoais, como uma festa de aniversário. Esta foi um mapa mental que eu construí para com uma aluna eu sou de São Paulo, né, e essa aluna de Porto Alegre. E ela, Liz, pelo amor de Deus, eu preciso organizar a festa de aniversário da minha sogra, me ajuda. E o que nós fizemos? Nós cruzamos duas técnicas, os mapas mentais com os 5 Ws, 2 Hs, que são aquelas perguntinhas do what, why, who, when, where, how e how much. Então, como o tema era festa de aniversário, é uma festa de aniversário surpresa, né? Quando eu falo, né, que eu amo de paixão aquelas canetinhas coloridas da Pilot, do modelo Friction, que elas apagam, eu tenho até um blister aqui, né? Eles têm no Brasil, trouxeram 10 cores, né? E a hora que eu tava falando desse mapa mental que eu percebi, eu fiz em hidrográfica. Aí adivinha, eu desenhei aqui uma carinha, né? Feliz, do lado de não gosta, né? Então, o que a aniversariante não gosta? E uma carinha triste do lado de gosta. Então, imagine que uma flechinha cruzando, né, essas palavras-chave com esses ícones, essas ideias aqui. Então, o que a gente faz com o mapa mental? Faz perguntas, né, e consegue essa investigação de informações. Então, o que aniversariante gosta, não gosta, o que a gente deve fazer, não fazer, qual que é a lista de compras, qual é a programação, qual é o checklist, por que nós vamos nos reunir, por que a gente vai nos reunir especificamente numa determinada data, né, por que a gente vai escolher um tema específico. Por exemplo, no aniversário de 1 ano da minha filha, tanto o meu marido como o meu pai, todos corintianos. Então, adivinha, no aniversário de 1 ano da minha filha, era o símbolo do Corinthians, só que rosa e lilás, porque ela é menina, então a gente adaptou aí o símbolo para o aniversário de 1 ano dela, né? Quem que nós vamos convidar, quem nós vamos contratar, quando que vamos fazer as compras, quando vai ser o evento, onde será o evento, né? Onde, por exemplo, nós vamos esconder as pessoas para a festa surpresa, quanto que vai custar, qual é o orçamento, né? Como que nós vamos transportar o bolo, como que nós vamos fazer essa surpresa, como que esses convidados vão ser efetivamente convidados, vai ser por carta, vai ser por e-mail, vai ser por WhatsApp, como? Então, fazendo perguntas, nós conseguimos planejar essa festa de aniversário que ela organizou para a sogra numa outra cidade. Foi incrível. Para a saúde, por exemplo, quando eu virei mãe, eu falei, doutor, não tá entendendo, eu sou mãe de primeira viagem, eu tenho zilhões de dúvidas o tempo todo. Então, eu montava o mapa mental para não deixar escapar nenhuma dúvida. E quando eu tive câncer de mama, em 2013, eu também, todas as minhas consultas com oncologista, mastologista, vascular, eu fiz tudo, anotei tudo em mapa mental também. Então, você percebe essas infinitas aplicações da técnica dos mapas mentais, e tem também infinitos benefícios que eu estou citando apenas, por exemplo, o foco. O próprio formato do mapa mental faz com que a gente mantenha o foco nesse tema, né, sem escapar, sem divagar, né, a retenção de informações, essa memorização, concentração, né, e a economia, seja de tempo, de recursos e principalmente de criatividade. Você sabia que com mapas mentais você fica extremamente criativo? E agora, para encerrar, né, eu vou comentar assim, ó, antes de contar esses detalhes do encerramento, eu vou aproveitar que a gente teve aqui já meia hora do nosso conteúdo e vou ligar um cronômetro. Cronômetro ligado, então vamos lá. Mapa mental, dados.
Este é um mapa mental, né, do evento Semana do Secretariado de 2020, quinta edição, com o tema As Infinitas Aplicações da Técnica dos Mapas Mentais. Eu sou Liz Kimura, especialista em mapas mentais, com 2 certificações internacionais, uma em 2000, com o Busan Center, e outra em 2008 com a Jamie Nest, autora do livro Idea Mapping. E essa técnica do mapa mental, ela é basicamente um formato visual de organização, aqui ó, visual, formato gráfico não linear, que organiza dados e informações usando apenas palavras-chave, divididas em categorias e hierarquias, cores e imagens. Baseado no funcionamento cerebral, entre o lado direito e esquerdo. Então a gente usa palavras-chave em letras de forma, organizadas em hierarquia e categoria, típica do hemisfério esquerdo, cores e imagens típicas do lado direito do cérebro. E tudo que você precisa para fazer um mapa mental é papel e escrita colorida na versão manual, um equipamento em software na versão digital. E você tem infinitas aplicações, seja nos estudos, no trabalho, na sua vida pessoal, e ele tem como benefícios o foco, a retenção, memorização, concentração, economia de tempo e recursos e criatividade. Então, repare, esta apresentação que eu levei meia hora para fazer, conseguimos revisá-la em 2 minutos. Então, olha só que incrível o poder de síntese do mapa mental. Mas e agora? O que a gente faz, né? Como que eu aprendo a fazer mapa mental? Então, vamos lá. Primeiro, o que eu vou te pedir? Para postar, por exemplo, você assistindo essa palestra aqui na Semana do Secretariado, né, com a hashtag Secretariado 2020, e colocando também, né, hashtag Mapas Mentais, Liz Kimura, né, o meu Instagram é liz.kimura, e eu tenho até o Liz Kimura que eu perdi a senha e não consegui recuperar. Então não tem nada, não tem praticamente nada lá. Então o meu perfil é o liz.kimura, e aqui tem, inclusive, eu comento aqui, olha, essa daqui foi uma aula sobre investidoras de elite com uma especialista em finanças pessoais, a Lisa Dossi. Eu fiz aqui como fala? Um mapa mental sobre gratidão. E depois eu fiz aqui, olha, uma live com a Meika Natani, falando sobre kansha, né, que é como a gente fala gratidão em japonês. Lembra aquela, aqui ó, uma consulta com um oncologista em mapa mental, aqui mapa mental com a tríade do tempo, primeiro, depois que eu completei 20 anos, né, dando essas 2 primeiras turmas, né, de quando eu comecei a dar aula de mapas mentais, aqui a Thaís Godinho, do blog Organize Sua Vida, ou melhor, estou confundindo, é Vida Organizada. Essa daqui também foi uma aula no YouTube com Gustavo Zanardi Chicarino, contando da dissertação de mestrado. Então, e vocês vão rolar e vão ver aqui muitos mapas mentais, como se dizem, das mais diversas áreas. Então, você vai ver aqui muita coisa sobre mapa mental que eu publico periodicamente. Se quiser, me chama para fazer parte da sua rede de negócios aí, dentro do LinkedIn. Então, no LinkedIn é Liz Kimura, e eu também vou ficar muito feliz se você me acompanhar, né, no YouTube. Então, lá no YouTube eu tenho uma palestra que, para quem nunca ouviu falar de mapa mental, essa daqui é a palestra mais básica. Ela foi ao ar em 2015 e, por enquanto, está aí com 36 mil visualizações. Conto com você para a gente aumentar essas visualizações.
E, inclusive, você consegue fazer mapa mental em qualquer tamanho de papel. Esse, por exemplo, é o meu cartão de visita em mapa mental. Tudo parte de um centro, no caso, eu coloquei o logo da minha empresa, e eu ramifiquei aqui, por exemplo, com telefone, com número fixo e móvel, né? Esse número fixo já nem é meu, mas eu preciso atualizar esse cartão de visita. E aqui, né, no ícone, assim, de parceria, então são clientes, que acho que meus clientes são nossos grandes parceiros, né. No computador você tem, por exemplo, meu e-mail, o site, poderia ter redes sociais e aí ramificar para o YouTube, Instagram, Facebook, né, LinkedIn e assim por diante. E como que você faz para aprender a fazer mapas mentais? Então, nós ainda estamos nesse período, né, de pandemia, quarentena, flexibiliza a quarentena, então os presenciais estão meio que suspensos, né, a gente está fazendo isso tudo na versão online. E eu já tenho pré-gravado até o momento 3 infoprodutos, né, produtos de informação, produtos digitais. Uma aula muito básica para iniciantes, que você aprende passo a passo como fazer mapa mental de acordo com as leis definidas pelo seu criador, Tony Buzan, né. Eu tenho aquele mapa mental que eu mostrei do Free Mind, lá tem mais de 20, né, videoaulas com cada um dos comandos desse software que é gratuito, então, recomendo começar por ele, e também tem um curso online, que é a versão online do curso que eu dou presencialmente. E, todos esses 3 estão com um cupom de desconto de 20% somente nesta semana do secretariado, da semana do secretariado. Então, se você for aqui no meu Instagram, você vai ver o link da bio, então nesse link da bio vai ter tanto o link para as aulas, para todos esses cursos que você quiser aprender, e também se você quiser ter acesso a este mapa mental, você vai ter também um link para você se cadastrar, e lá eu te mando os mapas mentais, esse mapa mental e os mapas mentais que eu mostrei durante essa apresentação. E na hora de comprar, ele vai ter no cantinho lá, você tem um cupom, aí clica lá e coloca Secretariado 2020, que você vai ter 20% de desconto em todos esses meus produtos digitais para aprender comigo. Então, com quem tem aí mais de 2 décadas de experiência, e eu encerro agradecendo imensamente o convite da Bianca, né, a agradecer a Paula também, e a todos, né, da equipe da Semana do Secretariado que estão viabilizando este evento. Gratidão imensa, espero ter contribuído um pouquinho aí para essa Semana do Secretariado e ver que, olha, mapa mental você pode usar infinitamente em todas as aplicações aí da sua vida. Então, quanto antes aprender, melhor, e ó, serve para todos. E conta comigo. Aqui é Liz Kimura, domo arigatou gozaimasu. Gratidão.